Shalom Adonai, amados irmãos da Jerusalém. Mais uma vez aqui com os amados, vamos meditar um pouquinho. Que o Senhor nos abençoe, que essa palavra fale ao nosso coração, e já falou comigo, que fale com os irmãos e que possamos praticar. Em nome do Senhor Jesus, com perdão das nossas falhas. Amém. Vamos ler João 14, 27. Jesus disse: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá ao mundo. Não se turbe o vosso coração, nem te atemorize. O Senhor está nos dizendo, afirmando aqui, Ele não falou, vou deixar. Ele falou, deixo-vos a paz. Então, a paz do Senhor Jesus é sobre nós. E Ele diz, não vou lá dou como o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem te atemorize. Realmente, a paz do nosso amado Jesus Cristo excede todo entendimento. Quando eu aprendi sobre o Shalom, eu comecei a praticar, porque achei maravilhoso o que significa Shalom. E Ele é o príncipe da paz, o nosso amado Jesus. Ele fala, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Por quê? Porque a gente tem mania de correr atrás de tudo, como se tudo estivesse escapando, turbinando o nosso coração, fazendo ele bater além do normal. Eu sempre fui assim, estou dizendo por mim mesma. Sempre corri muito, fiz muita loucura assim de coisas que não precisava. Nem se atemorize. Teve um tempo que falavam que não temer, está escrito na Bíblia, não temas, 365 vezes, que seriam todos os dias. Mas aí outros estudiosos dizem que foi 100, 100 e pouco, não importa quanto tempo. O que importa é que o nosso Pai diz, não temas, filho, eu estou contigo, não temas, eu te cuido. E nós acabamos que não prestando atenção, deixando de lado. E a palavra, nós sabemos que a palavra de Deus, que Ele deixou para nós escrita, não tem erro, é zero de erro. Mas tem muitos aí tentando até mudar. Por isso eu sempre digo, temos que gravar a palavra do nosso Pai, no nosso coração, no nosso espírito. Jesus diz no capítulo 15, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele corta, e todo que dá fruto, Ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, conforme Jesus foi nos ensinando, e nos ensina cada dia na palavra, nós estamos limpos. Ele fala, vós já estáis limpos. Maravilhoso, né? Temos que tomar posse. Temos que personalizar, como eu falei da última vez. Ele diz, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, amados, sem Jesus não podemos fazer nada. Tudo que nós fazemos é por conta dele. E aí, estamos na videira. Ele é a videira, nós somos os ramos, né? Assim que está escrito aqui. Que o ramo não pode produzir
fruto, se não permanecer na videira. E nós temos que dar frutos para honrar e glorificar o nosso Deus. E aí no capítulo, todo o livro de João é maravilhoso. Quando eu leio, toda vez que eu leio, é como se eu estivesse conversando com Jesus. Conversamos sempre, mas lendo aqui a palavra é mais profundo. É maravilhoso. E ele diz aqui, eu vou ler alguns versículos salteados, depois os irmãos leiam para crescimento. No versículo 12, do 15, ele diz: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu costumo pensar que Jesus fala, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, o mandamento, né? E ao próximo como a ti mesmo. Eu vou mais a fundo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como eu vos amei. Amor sacrificial. Muitas vezes tem pessoas que a gente tem que amar com amor sacrificial, amor ágape, que é o amor que Jesus teve por nós, o ágape. No versículo 16 ele fala, não fosses vós que me escolhestes, mas não fosses vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Às vezes pedimos algumas coisas e não recebemos. O diabo já logo fala, e aí? Não orou? Cadê teu pai? Ele não é teu pai? Não está escrito aqui que ele te dá? E aí você tem que resistir ao diabo, que ele vai sempre falar no nosso ouvido, como falou com Jesus. E aí? Você não é filho de Deus? Manda que essas pedras se transformem em pão. Se ele fez com Jesus, imagine, irmãos, né? Com quem que ele não vai fazer? E muitas vezes nós temos que pedir a ele forças para cumprir a palavra. O importante é que ele nos escolheu. E às vezes a gente entra em algumas situações que hoje mesmo eu vivi uma situação que é como se eu estivesse ouvindo o diabo falar, e aí, cadê teu pai? Cadê teu Deus? Como que você está aí passando por isso? E eu lutei ali, uma guerra espiritual. Até chorei, de tão forte que foi. Mas venci, graças a Deus. Venci, porque Jesus deixou escrito, vós sois mais do que vencedores. Maravilha, né, irmãos? Como é bom ouvir a voz do nosso Pai. Como é bom sentir o nosso Deus nos atendendo, conversando conosco, o Espírito Santo nos dirigindo. Como é bom. Hoje tive também a alegria de orar com a minha irmã e agradecer por ele ter falado com ela, conosco, sobre um assunto também que nós estávamos pedindo. Como é bom, irmãos. Essa é a paz do nosso Deus, que excede todo entendimento. O mundo mostra uma paz temporária, passageira, e engana muita gente, até os cristãos. Jesus disse no capítulo 16, 33, essas coisas vos tenho dito
para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aí ele diz, se eu venci, vocês também vão vencer, porque vocês são mais do que vencedores. Para vencermos, amados, não podemos tirar os olhos do autor e consumador da nossa fé. Às vezes estou olhando algumas coisas e eu digo, Pai, eu quero olhar para ti, meus olhos são teus. Porque quando olhamos para o mundo, as circunstâncias, está ficando cada vez pior, só não vê quem não quer, está sendo enganado, muito cristão, porque se deixa levar pelas aparências do mundo, se deixa por esquecer as verdades escritas na Bíblia. Quando Jesus fala, no mundo tereis aflições, essas aflições vêm não por culpa de Deus, que o diabo sempre diz, tá vendo? Teu Deus, cadê teu Deus, cadê isso, cadê aquilo, não está escrito e assim por diante. Mas quando nós olhamos, eu tenho no meu coração, primeira vez que eu vi, já o Senhor falou profundamente ao meu coração, lá em Gênesis, quando Caim estava com a intenção de matar Abel. Eu já preguei sobre isso, mas é tão forte, foi uma revelação tão forte para a minha vida, que eu gravei e medito sempre, que Caim estava com a intenção, foi aí que eu aprendi, que Deus conhece a intenção do nosso coração. Ele estava com a intenção de matar Abel. E o Senhor, o Pai, chega e fala, Caim, por que você está aí? Por que você está com esse semblante caído? Não é certo que o teu pecado é contra ti? Mas cumpre a ti dominá-lo. E aí, nós sabemos a história. Caim não dominou. Isso começou lá, com Adão e Eva. Caim matou Abel. Começou lá. E essas tendências vêm até os dias de hoje. Às vezes nós estamos com uma intenção, Deus já conhece. Você acha que não? Você acha que esconde alguma coisa de Deus? Nada. Nada, 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 nada. Nem um fio de cabelo não se esconde de Deus. Nada. E aí é a hora que acontece as circunstâncias que acontecem nas nossas vidas, as situações que acontecem, às vezes traz circunstâncias ruins, traz tristeza, aí a gente, cadê Deus? Porque é assim que acontece. O ser humano, desde lá do começo, agindo dessa forma. Mas o Senhor, nosso Deus, criou tudo perfeito. Tudo perfeito. Quem errou? Está lá no comecinho. Quem errou? E nós, se não tomarmos cuidado, caímos na mesma tentação. Não é? E aí vamos culpar a Deus. E se a gente não culpa, outro vem e fala, ué, mas você não é crente? Você não é da fé? Você ensina para os outros? Como é que você está assim? E assim por diante. Quem vive essas coisas entende tudo que eu estou falando. Porque a vontade do nosso Deus sempre foi, sempre será boa, perfeita e agradável. E tudo de errado que acontece conosco somos nós os culpados. Nós. Tudo de errado. Se você for analisar, o mundo está terrível, está tudo terrível, né? As coisas todas estão contaminadas, tudo, até o ar que nós respiramos. E tem comprovação, viu? Tem estudos dizendo que o ser humano está fazendo além do que Deus permitiu. Que Deus tem um limite para o homem. Deus é ilimitado, mas para o homem ele deu limite. E o homem está passando dos limites em todas as áreas da vida. Por isso, vamos dizer, Maranata,
que Jesus venha logo buscar o povo dele, o povo que realmente ama ele, o povo que adora ele, que o Senhor venha buscar logo, porque a tribulação que vai vir sobre o mundo nunca houve, nunca haverá igual, é o que Jesus disse, como foi nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento e Jesus mandou o dilúvio. O Senhor mandou o dilúvio e não teve tempo para nada. Agora também, porque vai ser num piscar de olhos. Então, amados, vamos meditar na palavra, vamos ler a palavra, vamos conversar entre nós sobre a palavra, não com conversas que não dá crescimento, que não edifica, mas conversas boas. Vamos olhar o celular, a televisão, coisas boas. Tem agora hinos maravilhosos de servos de Deus, que Deus os conserve. Tem pastores que realmente eu posso indicar, pastor Hernandes Dias Lopes, tem o Billy Graham, que já morreu, mas tem aí oh meu Deus, as pregações dele, tem muita que a gente pode aprender e assim por diante, irmãos. Porque a coisa está tão séria que o povo prefere pensar assim, isso é natural, é normal, tá tudo normal agora, tudo. Só que para Deus não. O que o Senhor diz? Eu não mudo. Eu não mudo. Então, vamos olhar, observar e praticar. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar. Não temas, porque eu sou contigo. Eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. É nisso que nós temos que meditar. E assim louvado seja o nosso Deus. Que o amor do nosso eterno Deus e Pai, que a alegria da salvação em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós, hoje e sempre. Amém.